Oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. A vida de Deus é a minha vida. Logo, sou sempre saudável, forte, dinâmico e jamais acontece de eu adoecer, sentir cansaço ou envelhecer. Renasci agora. Renasci no amor de Deus. Por isso estou preenchido pelo amor de Deus. As antigas tristezas, as antigas mágoas, os antigos rancores e os antigos ódios ficaram no passado. Já não me entristeço, não me magoo, não me rancorizo nem odeio. Abençoo tudo e envio pensamentos de amor a todas as pessoas. Renasci agora, renasci em Deus. Este, sendo o todo de tudo, é o Pai de todos os seres viventes e de todas as coisas existentes. Todos os seres viventes são irmãos perante Deus. E por isso não posso deixar de amá-los. Porque amo a todos os seres, estes também me amam e relacionam-se harmoniosamente de modo a tornar-me mais feliz. Muito obrigado. Olá, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, muito obrigado. É com uma grande satisfação que estamos aqui hoje para estudarmos um pouco mais desse ensinamento maravilhoso que é Aceite ou Noé. E o tema que nós temos para desenvolver ao longo desta palestra é: para enriquecer é preciso ter convicção e circular as dádivas de forma correta. E vamos utilizar o livro da coleção A Verdade, e vamos utilizar o volume 2. E nesse volume 2 ele trata basicamente como a gente deve ter atitude mental, o nosso pensamento, o nosso sentimento para a gente tocar o nosso cotidiano. E é muito interessante porque nós vamos trabalhar aqui no capítulo 9, que trata sobre a prática da fé, do amor e da gratidão. Vocês vão ver aqui inúmeros exemplos que eu vou compartilhar com vocês sobre como é que, através da fé, de um sonho, nós podemos realizar coisas grandiosas, né? Porque o mestre ele diz aqui que é somente através da fé que os sonhos se transformam em realidade. Eu gosto sempre de lembrar a frase daquele pensador, daquele futurista chamado Joel Barker, onde ele diz o seguinte, que visão sem ação é apenas um sonho. Agora, ação sem visão é apenas um passatempo. Mas uma visão com ação pode mudar o mundo. E aí a gente pode lembrar de alguns líderes que ficaram para a história da humanidade e que colocaram exatamente isso em prática, ou seja, eles sonharam grande, conseguiram compartilhar esta visão, esse sonho, e arrastaram multidões e mudaram o mundo e ficaram para a história. Até mesmo uma pessoa que estava presa, estava na cadeia com uma prisão perpétua. Ele, dentro da prisão, ele conseguiu então sonhar, pensar grande. E ali dentro da prisão, ele era um prisioneiro político, e dentro da prisão então, ele começou a sonhar e dentro da prisão conseguiu então arrebanhar muitas pessoas que aderiram a esse pensamento. Eu estou me referindo ao Nelson Mandela, que foi um grande líder na África do Sul, e ele visualizou, ele sonhou com o fim do apartheid, que é aquela segregação que existia durante décadas na África do Sul, onde os brancos discriminavam os negros não tinham direito a votar, não tinham direito a até mesmo sentar num banco de uma praça pública. E com isso ele fez todo um movimento para libertar a África do Sul desse apartheid, né, que não fazia o menor sentido você discriminar
as pessoas somente devido à cor da sua pele. Um outro grande líder que também mudou o curso da história foi aquele que sempre dizia: I have a dream, I have a dream. Eu estou me referindo a Martin Luther King, que era um religioso, era um pastor, e que também não aceitava de ver a discriminação que existia lá nos Estados Unidos, discriminação racial. Ele sonhava de ver um país sem discriminação, sem preconceitos, e com isso ele conseguiu arrebanhar não só os negros, como também os brancos. E Martin Luther King, então, conseguiu, através do seu sonho, arrebanhar milhões de pessoas que também se juntaram a esse movimento, e com isso começou-se a mudar toda aquela discriminação que existia também nos Estados Unidos. Nós temos o nosso próprio mestre, Masaharu Taniguchi, que sonhou no mundo vivendo em paz, e começou esse movimento da Seicho no E. Estamos aqui todos nós engajados nesse movimento de construção de um mundo melhor, um mundo coberto de paz. É uma longa jornada, mas alguém lá atrás sonhou e conseguiu então arrastar multidões. Estamos aqui todos nós, vocês que nos assistem, tenham certeza que também estão nessa jornada de construção de um mundo melhor. É uma longa jornada, mas é uma jornada que vale a pena. Madre Teresa de Calcutá, que vocês também conhecem, também sonhou em ajudar aquelas pessoas mais necessitadas, aquelas pessoas que estavam abaixo da linha de pobreza. E ela, com seu grandioso amor, realizou trabalhos e conseguiu então também movimentar muitas pessoas, voluntários, para realizarem esse tipo de trabalho, para ajudar as pessoas mais necessitadas. E quando a gente traz isso para o nosso mundo, nós vemos aqui, por exemplo, um agricultor. O agricultor também sonha, ele também tem visão, ele também tem fé, convicção e ao mesmo tempo paciência. Então, quando um agricultor semeia, planta ali alguma coisa, ele tem fé e acredita que em algum momento, depois de cultivar aquilo que ele plantou, vai crescer, vai nascer, vai crescer, vai produzir frutos e vai então poder chegar no momento da colheita. Se ele não tiver paciência, quer dizer, não adianta só sonhar e ser afoito ou afoita para ir lá tentar extrair imediatamente o resultado. Isso não, né? Não adianta cavocar aquilo que você plantou ontem, porque ali não vai nascer nada, né? Mas se você esperar o seu devido momento, com paciência, então vai ter um momento que você vai poder então colher aquilo que você plantou. Então, o agricultor, ele espera pacientemente a planta crescer para depois produzir os frutos. Então, a fé e a confiança também regem no mundo dos negócios. Imaginem vocês se não existisse confiança no mundo dos negócios. Se o empregador, ao contratar um funcionário, se ele não acreditar no funcionário, se ele não confiar no funcionário, né, como é que ele vai então pagar o salário? Da mesma forma, o funcionário que foi contratado, ele começa trabalhando, esperando que no final do mês o seu empregador vai fazer o pagamento. Então, há uma relação de confiança, ou seja, ao contratar alguém, e eu acredito que essa pessoa vai produzir, aquela pessoa que foi contratada vai trabalhar e também espera que no final do mês ele vai estar recebendo o seu salário. Então, existe aí também uma relação de confiança. Imaginem vocês se não existisse confiança entre o fornecedor e quem compra aquele produto. O fornecedor vai produzir, vai entregar o produto e aí depois vai então confiar que quem comprou vai fazer o pagamento. Vocês que compram aí via internet, no e-commerce, nos diversos marketplaces, você compra, você paga e você confia que aquele produto vai ser entregue, né? Então, existe uma relação de confiança. Eu sei que existem países, eu visitei alguns países,
que não existe tanto essa relação de confiança. Então, um prestador de serviço, ele só começa a fazer o serviço, prestar o serviço, depois que ele receber. Imaginem vocês como fica mais travada a economia, como fica travado o negócio se não existir uma relação de confiança, né? Então ficaria tudo muito complicado se não existir essa relação de confiança. Então, um ambiente que é baseado na confiança, no amor mútuo, né, na boa vontade, trará muita prosperidade, muito mais dinamismo para os negócios, à medida que existe essa relação de confiança. Quando você abre uma conta no banco, você põe o seu dinheiro lá, então você confia que o banco vai cuidar do seu dinheiro, né? Então, existe uma relação de confiança. Então, quando você analisa o mundo econômico e também o nosso dia a dia, vejam vocês que existe sempre uma relação de confiança. Então, quando existe essa relação de confiança, a riqueza circula, porque a gente destrava as relações de negócio entre pessoas, empresas ou entre as empresas, né? E o mestre Masaru Taniguchi, ele diz nesse livro que a convicção é a fonte da riqueza, né? Então, essa convicção que você confia naquela pessoa, aquela pessoa também confia em você. Então, quando existe essa relação de confiança, essa convicção, a convicção é a fortuna, os bens materiais nada mais são que a concretização desta convicção. Então, a riqueza se manifesta na mesma proporção do grau desta convicção. Agora, como é que a gente faz para aumentar esta convicção, né? Já que a convicção é a fonte da riqueza, a convicção é a fortuna. Então, como você faz para aumentar esta convicção? Então, esse é um ponto muito importante, né? Então, a convicção é criada através da utilização da palavra e da concentração mental. Eu vou repetir. A convicção é criada através da utilização da palavra, da utilização correta da palavra e da concentração mental. Então, o ponto aqui é como é que a gente então aumenta a concentração mental? E aqui a resposta é a meditação Shinsokan. Então, através da meditação Shinsokan, nós melhoramos a nossa concentração mental e também a gente passa a lançar para a nossa mente subconsciente boas vibrações, boas palavras, e com isso então a gente cria o que? Bons pensamentos, e a partir daí se desenrola todo o nosso destino, toda a nossa vida. Então, sempre procurem praticar a meditação Shinsokan. Pratique a meditação todos os dias, sem falta, que isso é que faz você ter convicção que você é filho de Deus e que todas as pessoas, todos os seres também fazem parte de uma só vida, né? E criem o bom hábito de estar sempre abençoando, sempre lançando boas vibrações, boas palavras, onde quer que você esteja, por onde quer que você esteja passando. Então, faça do seu dia a dia uma jornada de oração, de bênção permanente. A oração não é só aquela oração que você faz no início do dia ou antes de dormir. A nossa vida, o seu dia a dia, o seu desenrolar da sua vida ao longo do dia, faça disso uma grande oração. Vamos dar alguns exemplos? Quando você está no metrô ou você está no ônibus, como é que você está dentro? Eu vejo, quando eu pego o metrô, eu vejo que tipo 80% das pessoas estão ali no celular o tempo todo, né? E às vezes elas estão no meio de uma multidão, ao mesmo tempo elas estão totalmente desconectadas das pessoas. Agora, se você está ali no metrô ou no ônibus e você estiver emitindo boas vibrações, abençoando aquelas pessoas que estão ali em torno de você, você vai sentir uma paz, uma serenidade muito grande. Quando você estiver dirigindo na estrada, ao verem muitos carros indo em frente,
ou atrás, ou dos lados, procure também estar sempre abençoando aquelas pessoas que estão ali perto de você. Eu acostumo, quando eu vou nas empresas, vou fazer reuniões nas empresas, às vezes a gente fica esperando ali a recepção e eu aproveito aqueles momentos para estar abençoando aquela empresa, aquelas pessoas, emitindo então vibração de amor e abençoando todo aquele ambiente. Inclusive eu faço isso antes mesmo de chegar na empresa. De manhã, quando eu faço a meditação Shinsokan, quando eu tenho uma reunião com alguém, eu já fico abençoando aquela pessoa ou aquelas pessoas com quem eu vou encontrar, abençoando a empresa, de maneira que quando eu chego na empresa, eu já fiz essas orações, essas bênçãos, antes de encontrar com as pessoas. Isso dá um efeito incrível, porque quando você encontra com a pessoa, já existe ali uma vibe, existe uma energia boa, uma conexão maravilhosa, e as reuniões se desenrolam de uma forma harmoniosa, as coisas fluem melhor, né? Então, eu sempre procuro fazer isso, ou seja, abençoar as pessoas até mesmo antes de encontrar com as pessoas. Então, quando eu vou fazer uma palestra em algum lugar, eu procuro abençoar aquelas pessoas que vão para aquela conferência ou vão para assistir às aulas do ciclo de estudo da prosperidade. Então, eu procuro abençoar aquelas pessoas através da oração. Ou seja, antes da gente encontrar com as pessoas, você já pode estabelecer essa conexão com aquelas pessoas, emitir boas vibrações, as bênçãos, e com isso vocês vão ver como o nosso cotidiano fica mais leve, mais fluido, fica tudo melhor. Existe então aí uma verdadeira harmonia estabelecida no plano mental, porque depois quando você encontra a pessoa ou as pessoas, você já fez essa conexão antes mesmo de encontrar com elas para uma reunião ou para discutir algum assunto, algum contrato ou fechamento de algum negócio. Então eu quero deixar aqui fortemente recomendado para que vocês coloquem isso em prática. É tão simples, né? Você mentalizar, visualizar aquela pessoa, aquelas pessoas com quem você vai encontrar e já faz essa bênção até mesmo antes de encontrar. E quando você chegar no local da empresa, o local da reunião, você também vai abençoando as pessoas, a empresa, tudo que está ali. Então, isso faz com que a gente estabeleça previamente uma conexão e a partir daí, gente, as coisas fluem de uma forma maravilhosa, né? De uma forma maravilhosa. E no livro, na verdade, volume 2, o mestre Masaru Taniguchi também, ele cita aqui um exemplo muito interessante, que o monge, né, o monge chefe, ouviu o sino tocando e ele sentiu assim aquele sino tocando de uma forma harmoniosa, ele sentiu uma verdadeira alegria ao ouvir aquele sino tocando. Aí ele foi lá ver quem é que estava tocando o sino. Encontrou um jovem e perguntou: meu jovem, como você faz para tocar esse sino de uma forma tão maravilhosa? E o jovem disse para este mestre: olha, eu aprendi com a minha mãe, tudo que a gente faz, a gente tem que fazer com muito amor e transmitir esse amor através das nossas ações. Então, ao badalar o sino, ao tocar o sino, esse jovem dizia: eu fico aqui mentalizando para que essas vibrações do sino cheguem às pessoas, abençoe as pessoas e leve alegria às pessoas. E mais tarde esse jovem, que estava se preparando para ser monge, acabou se transformando num famoso monge, né? Então ele já trazia dentro de si todo esse amor ao fazer coisas tão pequenas, tão básicas, mas ele fazia isso com muito amor, né? E também nesse livro, A Verdade, volume 2, o mestre Masaru Taniguchi, ele conta um outro caso muito interessante de um grande pensador daquela linha pensamento iluminador, pensador e escritor,
que ele viajava pelos Estados Unidos fazendo muitas palestras, conferências, fazia então todo esse trabalho viajando pelos Estados Unidos. Então ele ficava em diferentes hotéis. Aí um dia ele chegou no quarto do hotel, ele sentiu uma grande alegria, uma vibração maravilhosa naquele quarto daquele hotel, uma coisa diferente que ele não sentia há muito tempo. Aí quando ele encontrou a camareira, ele perguntou: nossa, eu senti aqui uma coisa muito boa, uma vibração boa. Aí a camareira disse o seguinte, olha que interessante, ela falou assim: eu sou muito grata ao meu trabalho, então graças a esses quartos que eu tenho que arrumar, preparar, e eu tenho o meu emprego, ganho meu dinheiro e meu sustento. Então ela falou: eu faço isso com muito amor, então agradeço muito ao hotel, ao quarto e também aos hóspedes, né, que vêm aqui, e graças a isso eu tenho o meu trabalho. Então eu faço isso com muito amor e carinho, eu abençoo tudo e faço isso com bastante amor e carinho. E então toda essa vibração ficava impregnada naquele quarto, né, de hotel, e as pessoas chegavam e se sentiam muito bem, né? Então 2 exemplos bem interessantes que o mestre traz nesse livro. Eu tenho certeza que vocês, quando vocês viajam, ou quando vocês vão na casa de alguém, ou vocês vão em alguma empresa, vocês que são mais sensitivos devem sentir então essas vibrações, não é verdade? Então isso porque ali tem pessoas com muito amor e que está abençoando, está emitindo boas vibrações. Então vamos fazer isso, vocês vão ver assim, começando em casa, né? Abençoando a nossa casa, os nossos familiares, o nosso trabalho, enfim, qualquer atividade que você esteja fazendo, procurem primeiro trabalhar nesse plano mental e enviando através da nossa oração bênçãos, boas vibrações, e vocês vão ver como é maravilhoso, é como viver realmente o paraíso aqui agora, né? Então a gente transforma o nosso dia a dia no verdadeiro paraíso. Isso é muito simples, basta a gente então mandar boas vibrações e estar sempre fazendo emanar essas vibrações, pensamentos positivos, e com isso vocês vão ver como o nosso dia a dia se torna maravilhoso. Então no local do trabalho, procure então abençoar os colegas de trabalho, a empresa, e com isso vocês vão transformar o seu dia a dia num verdadeiro paraíso, né? Agora eu gostaria de falar sobre o amor, né? E o amor verdadeiro. O mestre Masaharu Taniguchi, ele diz com muita firmeza: o amor tudo resolve. Os conflitos, desentendimentos, desarmonia ocorrem quando existe o que? A falta de amor ou mau emprego do amor. Às vezes a pessoa está bem intencionada, tem o amor, mas ela não consegue empregar, não consegue colocar em prática aquele amor. E aí então pode surgir desentendimento, mau entendimento, ocorrem então situações de desarmonia, ou por falta de amor, ou por falta de sabedoria na hora de manifestar o que? O amor, né? E o amor sem sabedoria, o mestre ele diz que é o amor apego, né? Não é o amor verdadeiro, né? É apenas gostar, né? Apreciar, é uma coisa mais superficial, que é o amor sem sabedoria. Porque o mestre diz o seguinte, que o amor verdadeiro é aquele amor que liberta, mas não abandona. Ao mesmo tempo, o amor verdadeiro é aquele amor que acolhe, mas também não prende, não sufoca. Então, ao mesmo tempo que você está libertando, você não abandona. E ao mesmo tempo que você acolhe, você não sufoca e você não prende. Então, é preciso muita sabedoria, porque tem gente que tem muito amor, mas às vezes falta sabedoria. E aí, então, acaba ocorrendo toda aquela situação que a gente já mencionou, né? E o mestre, ele é muito
convicto em dizer que somente o amor resolve todos os problemas. Então, se alguém está vivendo algum problema nesse momento, se você está vivendo algum problema nesse momento, dá uma refletida. Pode ser que ou está faltando amor, no sentido de você realmente manifestar esse amor, ou está manifestando de uma forma sem sabedoria, né? E quando existe amor, tudo se resolve, as coisas fluem de uma forma maravilhosa, né? E agora a gente pode falar também um pouco mais sobre a importância da circulação, da circulação da economia segundo o princípio do dar e receber. Aqui tem algumas coisas bem interessantes que eu queria conversar com vocês, né? Então, primeiro, o mestre diz o seguinte: nós devemos doar para beneficiar grande número de pessoas, né? Depois, toda a riqueza e bênçãos retornam para nós. Então, a gente tem que tomar a iniciativa de nos doar, de ajudar o próximo, porque depois as coisas voltam. E uma coisa muito importante, a gente jamais deve doar, dar alguma coisa para outra pessoa pensando e depois ter o retorno sobre aquilo que a gente fez. Ou seja, isso já é um comércio, né? Então, é doar sem esperar algo de volta, né? E aí, analisando e estudando esse assunto, lendo aí vários relatórios, um pouco da história no mundo dos negócios e também uma discussão um pouco mais aprofundada sobre esse tema da doação e de doar e receber, então tem algumas coisas interessantes que eu queria comentar com vocês. Existem 3 tipos de pessoas, mas na verdade vão ser 4, mas vamos imaginar 3 grandes grupos de pessoas. Tem aquelas pessoas que têm um perfil de tomadores, só querem receber, só receber, só receber, só receber. Não quer saber de doar, né? Então elas só querem receber. Tem um segundo tipo das pessoas que fazem o que? A doação, só, né, dão e aí pode ser que tenha sucesso e também pode ser que não tenha sucesso. Tem um terceiro tipo de pessoas que são as compensadoras, ou seja, elas dão, mas com a intenção de depois receber. Então é um toma lá da cá, né? Então existem esses 3 tipos de pessoas. E no segundo que eu mencionei, que são aquelas pessoas doadoras, tem 2 tipos que daqui a pouco eu vou explicar para vocês. Quando a gente estuda esse assunto, é muito interessante. Eu li algumas pesquisas que foram realizadas sobre CEOs, ou seja, os presidentes ou principal executivo de uma corporação. E fica muito claro quando você estuda esse assunto, o que aconteceu com a empresa e com esse executivo que tem esse perfil de tomador. Ele quer mais receber. Então é aquela pessoa que tem um egoísmo muito mais desenvolvido, né? Então tem um egoísmo, quer mais receber do que doar. E quando a gente estuda esse tema, tem um caso muito clássico para quem já estudou casos ou cases de empresas. Vocês lembram de uma empresa chamada Enroll, que lá pelo ano 2000, era uma empresa que faturava bilhões de dólares lá nos Estados Unidos. Essa empresa quebrou, né? Teve um grande escândalo e quebrou. E em 2001 ela quebrou e teve que mandar milhares de funcionários embora, né? E aí quando foram estudar esta empresa, o CEO, o nome dele era Ken Lay, quando fizeram um estudo do perfil desse presidente, descobriram o seguinte: o relatório anual, sabe aquele relatório que as empresas divulgam, prestando contas para os investidores, para a sociedade, tudo que fez no ano anterior, demonstrativo financeiro, os demonstrativo econômico, o que fez para os funcionários, para o mercado, enfim. Então, é uma prestação de contas em forma do relatório anual, né? O que descobriram? Que o relatório desta empresa, Enroll,
a página dedicada, que tem a mensagem do presidente, e depois tem as demonstrações, e depois tem a mensagem da empresa de auditoria, aquela coisa toda, e observaram que a foto do presidente era uma foto que ocupava toda a página, era foto de página inteira, era a foto do presidente. Então, os estudos indicaram o seguinte, que presidentes que estampam bem grande a sua própria foto são presidentes muito vaidosos, que querem aparecer. E também observaram o seguinte, que a mensagem dele, ele não dizia a nossa empresa, a nossa equipe, nossos funcionários fez isso, nós adotamos essa estratégia. Não, ele usava sempre na primeira pessoa. Eu fiz isso, eu tomei essa decisão, decidi seguir essa estratégia, ele sempre usava na primeira pessoa, do eu, e nunca a nossa equipe, a nossa empresa. Então, isso demonstrou o quê? O egoísmo, a vaidade, né? Então, esse tipo de empresa, os estudos mostraram que acabam não prosperando no longo prazo. Até pode conseguir um outro bom resultado no curto prazo, mas que acaba não se sustentando. Olha que interessante, né? Enquanto que as empresas onde o presidente ele aparece menos, a foto dele é menorzinho, e onde ele diz sempre nós fizemos, a nossa equipe fez, ou seja, ele não chama para si todo o sucesso, ele divide com a sua equipe, com as pessoas, até mesmo com os parceiros, né? Então, e aí os investidores começaram a observar, olhar o relatório anual, olhar as declarações dos principais executivos para identificar se existia esse tipo de comportamento do principal executivo, né? E a partir daí eles faziam que recomendação para não comprar aquelas ações de quem tivesse aquelas ações daquele tipo de empresa, para vender as ações enquanto era tempo, né? Então, hoje existem pesquisas muito sofisticadas para fazer análise, e aí quando a gente olha o que está sendo feito no mundo dos negócios, que é o estado da arte, a gente vê o quanto que o ensinamento da Seiichi Honda está super atual, né? Então, quando existe pessoas com esse perfil, esse comportamento muito egoísta, isso com certeza na linha do tempo vai trazer problemas. Isso se aplica, por exemplo, para pessoas, para filhos, né? Por exemplo, filhos que são muito egoístas, e eles, quando crescerem, vão enfrentar dificuldades, né? Então, isso também se aplica para funcionários, né? Funcionários que só querem receber, e que não querem dar. Isso também se aplica para o povo de uma nação. Então, o povo que só quer receber, mas não quer construir. Então, vocês vejam, um comportamento individual você pode expandir para um povo, para uma comunidade ou para uma organização. Então, onde existe muitas pessoas egoístas, vaidosas, só pensam nelas, que são esse perfil de tomador, só quer receber, mas não quer dar, então isso não se sustenta, isso não vai trazer prosperidade, né? E tem aquelas pessoas com um perfil de compensadoras, né? Que é o toma lá, dá cá, ou seja, são pessoas que doam, mas pensam em algum momento ter o retorno. Então, isso é uma visão um pouco mais comercial. Muitas vezes esse tipo de cultura acontece numa escola chamada empresa, né? A empresa precisa dar lucro, precisa prosperar, precisa então trazer algum retorno. Então, às vezes, pessoas acabam aprendendo esse tipo de comportamento nas empresas, né? E eu tenho avaliado muito as empresas, o comportamento das empresas. É interessante que eu tenho notado que muitas vezes toda a criatividade, toda a inteligência, todo o talento de algumas pessoas em algumas empresas estão sendo
direcionados para criarem embalagens criativas que estão enganando os consumidores. Você deve lembrar como algumas embalagens enganam os consumidores, não é verdade? Às vezes você vai na farmácia, você compra lá uma vitamina C, você compra algum produto, a caixa é enorme. Quando você abre, tem pouquinho só de produto, que não ocupa nem 1/3 da embalagem. Você compra aquele tubinho de vitamina C, tem lá no fundinho tem aqueles comprimidos de vitamina C e tem aquela tampa super criativa que tem uma molinha que fica empurrando para o conteúdo não ficar balançando. Caixa de chocolate. Antigamente tinha caixa de chocolate que era 500 gramas. Depois isso caiu para 400, 350, hoje deve estar menos de 300 gramas. Então o que a gente vê, algumas empresas com esse tipo de prática, ao invés de usar a inteligência, a criatividade, o talento dos seus funcionários para criar produtos realmente inovadores, usar toda essa criatividade, estão canalizando para criar embalagens que estão ludibriando os consumidores. O que vai acontecer? Com o tempo, pode até ser que a empresa consiga produzir um bom resultado, né, no curto prazo, mas esse tipo de empresa, na linha do tempo, no longo prazo, ela pode não se sustentar. Por quê? Os funcionários, os clientes vão começar a perceber isso e vão começar a comprar produto da concorrência. Não vão mais comprar daquela empresa. Então, essa empresa começa a perder clientes, começa perdendo a reputação, né, o respeito dos consumidores, e com isso elas vão enfrentar problemas no longo prazo. E também tem uma outra questão, que é um pouco mais sutil que isso, onde quem faz alguma coisa errada, depois entra num processo de autopunição. Isso de uma forma inconsciente, né? Que a consciência vai pesar e vai cobrar, então ela própria vai acabar atraindo situações adversas e vão então meio que entrar no processo de autopunição. Então, de uma forma ou de outra, essas empresas ou pessoas que têm esse tipo de perfil vão ter problemas no longo prazo. Por isso que a gente precisa ter um amor verdadeiro, né? E aí quando a gente fala amor verdadeiro, vamos então falar do outro perfil, que é do doador, né? E aqui a gente desdobra em 2 perfis, por isso que eu falei, são 4. Um perfil é tomador, aquele que só quer receber, tem aquele outro perfil do toma lá da cá, que é o compensador, e tem esse terceiro, que é doador. Só que esse doador tem 2 tipos. Aqueles que fazem uma doação sem sabedoria e outros que fazem a doação com sabedoria. Porque descobriram o seguinte, nas pesquisas realizadas, qual o perfil que leva as pessoas a terem mais sucesso, né? Descobriram que não é o tomador, aquele que só quer receber, porque ele pode até ganhar no curto prazo, mas no médio e longo prazo ele vai perder. Então ele não vai ter sucesso no médio e longo prazo. O compensador também tem um pouco desse perfil. Ele faz de conta que ele está ajudando, mas ele tem outros interesses. Então esse tipo de coisa não se sustenta. Então as pessoas de grande sucesso, duradouro, verdadeiro, não está muito nesses 2 perfis. Está no doador. Mas também descobriram que nesse perfil de doador também tem pessoas que não tiveram sucesso. Aí foram ver por que não tem sucesso, né? Se a pessoa é doadora, tá ajudando, beneficiando outras pessoas, por que nesse grupo tem gente que teve sucesso e teve gente que teve fracasso, né? Então aquele que teve fracasso é que era doador sem sabedoria. O Mestre, inclusive, ele diz isso naquele livro, na coleção A Verdade da Vida, nas pessoas que doam sem sabedoria. Então essa pessoa também não vai ter sucesso. Então aqui, para a gente resumir esse ponto, seja uma pessoa com esse perfil de doador ou doadora com sabedoria, ou seja, não saia dando tudo que você tem, porque isso não vai ser positivo, mas faça isso com sabedoria.
E quando a gente fala sobre esse tema, eu queria comentar aqui sobre uma grande empresária que vocês devem conhecer, que é a Luiza Helena Trajano, que é presidente lá da Magazine Luiza, né? Agora ela está lá na administração, né? Como conselho de administração. A Luiza Helena Trajano, na verdade, ela é sobrinha da Luiza Trajano, que era a tia dela, que tem o mesmo nome, né? Luiza Trajano, que era a pessoa que tinha loja lá em Franca, né? E a Luiza Helena Trajano, ela, quando tinha 12 anos de idade, ela queria dar presente para os familiares. Então, ela era uma pessoa que gostava de dar presente para os familiares no Natal, né? Esse aqui é negócio de amigo secreto. E quem comprava sempre era a mãe que comprava os presentes para a Luiza dar para os familiares no dia do Natal. Até que um dia a mãe dela falou assim: Luiza, se você quer dar presente, eu acho muito legal, se você quiser dar presente, então você vai trabalhar, ganha o seu dinheiro e aí você compra presente para as pessoas, né? E a Luiza Helena Trajano então aceitou essa orientação da mãe e foi trabalhar como balconista na loja da tia, que era a Luiza, né, Luiza Trajano, que tinha uma loja lá em Franca. E nas férias escolares, então, a Luiza Helena Trajano foi trabalhar como balconista e ganhava algum dinheirinho, e com isso ela podia então comprar presente para o amigo secreto do Natal. E com isso ela começou a trabalhar em vários setores lá na empresa da tia e foi ganhando experiência, até que um dia a tia falou: ó, Luiza Helena, você agora assume esse negócio e vai então tocar esse negócio, né? E hoje a Magazine Luiza é uma empresa que fatura mais de 60 bilhões de reais. A Luiza Helena Trajano está entre as pessoas mais ricas do Brasil, tem um patrimônio mais de 1 bilhão e 100 milhões de dólares, né? Então vejam vocês esse perfil, pessoas que dão com sabedoria, essas pessoas que fazem todo esse trabalho pensando bem no próximo, mas ao mesmo tempo buscando um lastro para poder então fazer esse bem. Eu tenho um afilhado que, quando ele acabou de formar aqui no Brasil, ele me procurou e falou: padrinho, eu precisava de $2.000. Eu falei: por que você precisa de $2.000? É que eu quero estudar, fazer o mestrado fora do Brasil. Eu falei, eu até tinha $2.000. Aí eu falei: Ricardo, eu consigo te arrumar $1.000, né? Aí você vai à luta e consiga os outros $1.000, né? Uma hora ele ficou assim, né? Deve ter pensado: eita, padrinho pão duro. Mas na verdade eu não queria dar esse dinheiro de uma forma fácil. Então, quando a pessoa recebe de uma forma fácil, acaba não valorizando. Então eu dei uma parte, ele foi à luta, trabalhou, conseguiu uma outra parte, e com isso, quando ele foi estudar na Europa, ele foi já com um outro pensamento, com uma outra mentalidade, ou seja, a pessoa foi à luta mesmo, né? E ele acabou fazendo mestrado lá fora, fez doutorado, né? Está trabalhando lá na Europa, em bancos europeus, né? Então, às vezes, um pequeno episódio, alguma passagem, se naquele momento a gente conseguir fazer com sabedoria, isso pode mudar a vida das pessoas. Eu conheço um casal que trabalhava muito, os dois, marido e mulher, trabalhavam, ganhavam muito dinheiro e tinha um filho único, e esse filho único sentia muita falta dos pais, né? Porque os dois trabalhavam muito durante a semana, final de semana, eram profissionais muito bem remunerados. E o filho, às vezes, sentia falta dos pais. E aí, os pais acabavam fazendo aquela compensação, a falta de carinho, entregava, dava presente material. Teve um dia que esse casal viajou e o filho ficou,
E quando eles voltaram, compraram um monte de presentes. E quando o filho encontrou os pais, estavam assim, o filho está totalmente apático, triste, né, de ter ficado vários dias longe dos pais. E os pais, para compensar, trouxeram um monte de presentes. O que esse filho fez? Começou a destruir esses presente até caro, começou a destruir esses presentes, né? Então, não adianta a gente querer dar alguma coisa de uma forma utilitária, ou seja, não é uma compensação, querer fazer uma compensação, sendo que o filho mais queria era o carinho, o amor dos pais, não queria presente, né? Então, é preciso a gente ter muita sabedoria na hora de dar as coisas, para não formar pessoas egoístas, acomodadas, né? Mas sim preparar as pessoas para a vida. Às vezes, no começo pode parecer um pouco duro, um pouco difícil, mas na linha do tempo isso vai ser muito importante, né? Então, o sucesso das pessoas, empresas, instituições só é durável se for construído em cima de uma boa reputação, da confiança e também trabalhar com bastante amor, né? E para a gente encerrando aqui, eu gostaria de resumir basicamente no seguinte: então, vamos viver com a convicção que você é filho de Deus, que as pessoas que estão próximo de você, que as pessoas que te rodeiam também são filhos de Deus, ou seja, que todos, sem exceção, são filhos de Deus, né? Então, na hora que a gente tem essa convicção, se cria uma relação de confiança, né? E vamos também ter uma fé inabalável que somente coisas boas estão reservadas para você. Então, leve o seu dia a dia de uma forma mais leve, com mais serenidade, com essa crença inabalável que você, sendo filho de Deus, e todas as outras pessoas também sendo filho de Deus, somente coisas boas estão reservadas por Deus para você, para a sua vida, né? E viver o nosso dia a dia com um profundo sentimento de amor a todas as pessoas, um sentimento de gratidão à nossa vida, aos nossos familiares, ao nosso trabalho. Então, quando a gente vive com esse profundo sentimento de gratidão e transforma esse sentimento de gratidão em ação de beneficiar o maior número possível de pessoas, ou seja, a gente transforma esse sentimento de gratidão no amor em ação, de ajudar o próximo, aí vocês vão ver, a vida vai sorrir para você, somente coisas boas, vai vir muita felicidade, muita prosperidade para a sua vida, né? E você vai poder então viver o paraíso aqui agora, vai poder sorrir sempre, viver uma vida de plena liberdade, uma vida de plena felicidade, e vai viver o paraíso aqui agora. Então basta a gente ter essa convicção que eu sou filho de Deus. E você lembra que para fazer com que essa convicção aumente cada vez mais é através da meditação Shinsokan, né? E aí a gente leva uma vida radiante, agradecendo as pessoas, conectando com as pessoas, mandar essa vibração boa, bons pensamentos, abençoar as pessoas, as empresas, maquinário, produtos, tudo, né? Você só manda boas vibrações, você mentalizar coisas boas, abençoar todas as pessoas, acolher essas pessoas, e com isso você viver seu dia a dia com o coração repleto de gratidão e transformar esta gratidão naquela ação que vai beneficiar grande número de pessoas. O mestre Masaru Taniguchi nos ensinou que o amor é a chave que abre as portas da felicidade e da prosperidade. Então vamos viver nosso dia a dia com um profundo sentimento de amor, de gratidão, e com isso tenho certeza que você vai se tornar uma pessoa cada vez mais feliz. Você, os seus familiares, seus entes queridos vão viver um mundo de verdadeira felicidade, prosperidade, e vai fazer com que o seu dia a dia seja um verdadeiro paraíso. Um grande abraço para cada um de vocês
Que Deus abençoe cada um de vocês, seus familiares. E vamos seguir adiante, levar esse ensinamento maravilhoso que é a Seitonê para o maior número possível de pessoas. E vamos viver essa vida em toda a sua plenitude, com muito sentimento de gratidão, com muito amor. E vamos ajudar o maior número possível de pessoas. Muito obrigado a todos. Obrigado. Em 2024, comece os 366 dias do ano maravilhosamente bem. Adquira as Palavras de Luz 2024, preceitos diários para si e para quem você estima. Todas as manhãs, na sua casa ou no seu trabalho, você literalmente vira a página. Renova as energias duplamente, ao ler as mensagens e pelo simples fato de deixá-las ali, expostas, de modo que elas preenchem o ambiente com vibrações de alegria e otimismo, atraindo assim a boa sorte. Logo nas primeiras horas do dia, ao atualizar a mensagem, você recebe a luz das palavras positivas e faça que tudo ao seu redor seja tocado pela vida de Deus emanada dessa publicação sagrada. Você encontra as Palavras de Luz 2024, preceitos diários, nos formatos de parede e de mesa, em condições super especiais. Historicamente, conhecido como um grande veículo propagador da Seitonê, ajudando a torná-la conhecida no Brasil inteiro ao longo dos anos. São incontáveis os relatos daqueles que, ao exporem as palavras de luz, viram tudo fluir harmoniosamente bem em todos os aspectos. Para mais informações sobre como adquirir, acesse nossa livraria virtual livraria.sni.org.br ou pelo WhatsApp 11 5074 4180. Você também encontra comparecendo presencialmente em uma de nossas sedes espalhadas pelo Brasil. Verifique a mais próxima da sua casa na aba Onde Encontrar em nosso website sni.org.br. Palavras de Luz 2024, preceitos diários. Agracie a si mesmo e a quem você estima com o presente mais positivo de todos. Muito obrigado! Qual é o antídoto para o sofrimento? Vamos antes pensar em uma pérola. Ela é uma ferida cicatrizada. Surge da transformação de um grão de areia que fere o delicado interior da ostra. Mesmo que seu caminho tenha sido tortuoso, é possível transformar o sofrimento com amor. Vem aí o Seminário de Treinamento Espiritual para Jovens Mulheres, a força transformadora do amor. Venha descobrir a pérola que existe em seu interior. O Seminário para Jovens Mulheres nos proporciona que a gente se reencontre com nós mesmas, com a nossa verdadeira essência. Eu adquiri mais autoconfiança, mais autoestima e pude no dia a dia usar minha potencialidade como filha de Deus para o meu trabalho, meus relacionamentos e minha vida pessoal. Descobri na minha essência que eu sou filha de Deus e posso ser feliz a qualquer momento. Através dele, eu pude conhecer o poder da harmonia e reconciliar comigo mesma e com os meus pais. É uma oportunidade de conectar-se com si mesma e com Deus. A gente lembra a felicidade e a alegria que é ser mulher. Eu espero que esse convite se estenda a todas as meninas, a todas as regionais. Tenha certeza de que nada será como antes, será muito melhor. Agora não sou eu que estou falando. Veja os relatos das nossas meninas. Vivemos uma imersão e nessa imersão, com tanto acolhimento, com ausência de julgamento, nós estamos entre amigas e sob orientação de Deus, com certeza, todos os problemas podem ser solucionados.
venha para o nosso queridinho, o Seminário de Treinamento Espiritual para Jovens Mulheres. Nós estamos te esperando na porta do Salão Nobre de braços abertos.